E ontem nós recebemos aqui o advogado Fausto, morador do bairro do Estaleiro, Adilson de Souza, que fez algumas reivindicações ao município e algumas observações em relação ao conselho da APA Costa Brava e sobre algumas mudanças emitidas pelo atual governo de Balneário Camboriú, que segundo ele, o prefeito Fabrício de Oliveira, quando ainda candidato à prefeitura dessa cidade, fez algumas promessas e acabou não cumprindo. É isso, Adilson? Pois é, nós conversamos com ele fez algumas colocações aqui e hoje a gente traz, né, os representantes da Secretaria do Meio Ambiente que estão conosco. Né? Nós temos aqui a Nayara Mioto Hirsch, que é coordenadora de projetos especiais, e também o Daniel Brose Hersman, que é procurador municipal, que vão dar então resposta e explicações às indagações do nosso amigo Fausto, que esteve conosco. Pois é, o que a gente pode falar em relação à Secretaria do Meio Ambiente, gente? Muito obrigado pela presença, né, doutor Daniel, Nayara também, em relação às colocações que foram feitas por este cidadão, que já fez parte, não faz mais parte hoje, né, do quadro lá das pessoas que fazem parte desta comissão e que fez algumas ponderações aqui, inclusive com a Justiça Federal retirando o decreto do prefeito Fabrício de Oliveira. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, principalmente para vir esclarecer um assunto de tamanha importância para o município. Essa decisão, primeiramente, é importante falar que esse decreto ele não saiu ao bel prazer do município, não foi o prefeito que decidiu fazer um decreto para mexer na composição do conselho. Esse decreto é fruto de uma ação do Ministério Público Federal lá de 2010, cuja sentença determinou que ou se fizesse uma audiência pública ou então que se expedisse esse decreto para regularizar a representatividade da comunidade local. Importante frisar que a parte governamental, nesse conselho que é dividido entre 3 setores, setor governamental, usuário de recursos e entidades ambientais e socioculturais, teve apenas, até hoje, apenas uma cadeira. Então, a parte governamental, só a Secretaria do Meio Ambiente compunha e depois era a Fátima. Então, nós tínhamos um peso de 2 para 10, geralmente. Os outros usuários de recursos, as entidades socioambientais, tinham cadeiras de 8 composições. E a lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela preconiza como um princípio basilar ter a paridade e representatividade adequada nos conselhos. Porque você tem que decidir as questões de uma APA, por exemplo, com todos os atores envolvidos. E o governo tinha apenas só um. Então, sabendo disso, sabendo da decisão do MPF, nós adequamos com esse decreto as demandas do Ministério Público Federal. Aí, sobre essa questão, inclusive, até o Daniel pode falar melhor do que eu, mas em suma foi isso que aconteceu. O decreto não saiu por oportunidade e conveniência do prefeito. Ele saiu para atender uma demanda judicial. No caso, então, seria o pleno desconhecimento, né, do que poderia vir a acontecer. Ontem na divulgação aqui, né, do Fausto, doutor Fausto, é de que houve um direcionamento de pessoas através do município para que alguns projetos fossem aprovados. Desta forma eu entendi na reportagem dita pelo Dr. Fausto. Mas se você for ler o decreto não deu nomes ainda. Nós sempre temos 2 decretos. Um primeiro decreto que dá as cadeiras desse conselho, diz quem serão as instituições, ou seja, as pessoas jurídicas. E há sempre um segundo decreto, então, que dá nome a essas pessoas. Por exemplo, então, quem vai ser o representante agora da Secretaria de Planejamento? Quem será o representante da Secretaria de Turismo? E esse decreto ainda não saiu. Então, não há nomes ainda. Esses nomes, eles podem ser divulgados antes? Porque já circulava em grupos aqui de Balneário Camboriú, né, que nomes, inclusive áudios de pessoas afirmando, não, eu posso ser um dos indicados pela Secretaria de Planejamento. Seriam 6 secretários e um integrante da EMASA. Exatamente. E aí, como que fica? Na verdade, assim, se houve divulgação prévia, aí eu desconheço. Sim. Até porque os nomes teriam sido escolhidos, discutidos ontem na reunião do Conselho Gestor da APA Costa Brava, que justamente por todas essas questões que envolveram agora, que aconteceram, a gente nem conseguiu realizar a reunião, porque estavam todo mundo com os ânimos exaltados, a reunião foi cancelada. E na conversa que nós tivemos com o Procurador Federal há uns dias atrás, ele nos incumbiu de que,
para a gente regularizar de uma vez por todas essa questão, que a gente fizesse um novo decreto agora dando exatamente os nomes de todos aqueles que serão os novos representantes, não só os do governo que entraram, como aqueles novos eleitos das associações dos bairros que tiveram agora e que também terão novos assentos na APA. Por que o município não escolheu, além do decreto, a questão da audiência pública, em escolher com a população? A gente não escolheu fazer audiência pública, Caleb, justamente porque nós temos um plano de manejo já feito, um trabalho já de 1 ano com análises desse plano de manejo, que teve algumas incongruências nele, então ele precisou ser analisado e revisado junto ao Conselho. Então, pensando em não obstar, em não parar o trabalho do Conselho, acreditando que ele realmente pudesse fluir e ter um objetivo único, a gente preferiu não fazer nova audiência pública, porque em 2015 eles já tiveram que fazer uma audiência pública, né? Então, essa nova composição, ela já é oriunda de uma audiência pública de 2015. E aí, fazer uma agora, de novo, em 2017, a gente preferiu evitar. O que pode alterar com a inserção de novos integrantes, então, neste conselho? Altera algo ou o plano será cumprido à risca da forma que está? Altera absolutamente nada. Na verdade, se há um acréscimo, uma somatória de interesses. Porque, por exemplo, Caleb, falar claramente para a população entender, uma das principais demandas das praias agrestes são água, esgoto e drenagem, correto? Sim. Né? Então, como que nós vamos pensar uma APA Costa Brava, que é o jardim da nossa casa, que é a nossa unidade de conservação, que nós só temos 2, ela e o Parque Natural, como que nós vamos planejar adequadamente, de forma sustentável, uma APA, sem uma EMASA participando do Conselho? Ou como nós vamos planejar os parques naturais sem uma Secretaria de Planejamento? Como nós vamos planejar um turismo responsável, sustentável, para dar mais qualidade e não quantidade no nosso turismo, sem a Secretaria de Turismo? Ou sem a cultura, que ocupa outra face do conceito multifacetário do meio ambiente, que é o meio ambiente cultural? Então, assim, são secretarias escolhidas para compor de uma forma a acrescer, a somar com o planejamento da APA, e não para interferir em interesses pessoais, porque a gente sabe que é o interesse coletivo que tem que predominar. Em todas elas, desculpa, Adilson, mas em todas elas há conhecimento técnico e embasamento para a participação neste conselho, Nayara? Como eu disse, todas essas secretarias, não tenho dúvida, elas têm ótimos profissionais, mas os nomes a gente não escolheu ainda. Então, eu não sei quem vai compor, quem vai representar essas secretarias. Esses nomes seriam agora debatidos junto ao conselho ontem, mas por motivos de todos esses acontecimentos agora, a gente não conseguiu debater esse assunto. Dá um bom dia para o doutor Daniel também, que está aqui para participar também do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Sim, né? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui também. Para também colaborar, né? Porque a grande preocupação também que foi levantada é em relação à forma como o futuro, né, recebe, onde nós hoje temos um local maravilhoso, como a Nayara falou, que é realmente um local que, para alguns construtores, né, é um local de cifras para colocar grandes prédios, para trazer o comércio, para trazer a evolução, mas que também vai causar um prejuízo muito grande para a natureza e para os moradores. Esta é a preocupação, de não transformar aquela região numa, digamos, praia central de Balneário Camboriú. Perfeito, eu posso assegurar que de fato, pelo menos com base naquilo que nós temos visto até então, a intenção da administração municipal não é essa, tá? Pelo contrário, como a Nayara muito bem colocou, o objetivo foi atender uma determinação judicial, né? O município foi condenado a promover essa modificação, né? E no intuito de satisfazer a pretensão do Ministério Público Federal no que diz respeito à composição adequada, preservando pela gestão participativa da comunidade na composição do conselho, é que o município pediu o decreto, tá? Esse foi o objetivo principal. E além disso, aproveitou-se esse contexto para modificar também, incluir algumas cadeiras da esfera da administração pública, porque existia uma grande disparidade, né, na composição do conselho, né, como a Nayara falou, existia uma cadeira da administração municipal, mais uma da Fátima, para outras 10 de cada uma das outras 2 categorias, né? Isso de fato gerava um desequilíbrio muito grande na hora de você expor as opiniões de vários setores da sociedade. Essas cadeiras, vocês podem até me auxiliar, são 8 do setor governamental, 9 de usuários de recursos, 8 de entidades socioculturais, é isso? Isso, sendo que a categoria de entidade governamental ela é composta uma pela Fátima e 7 pelo município. Uhum. Como é que vai ficar então a partir de agora? Até porque houve um questionamento em relação a passar pela Câmara de Vereadores, onde os vereadores não têm esta atribuição, digamos assim, de participação nisso. Não tem, né? De fato,
a competência administrativa para mexer na composição do conselho é do chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito. E isso nós estamos dizendo com base na lei municipal que criou a APA Costa Brava e também com base na legislação federal, tanto a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação quanto o decreto que a regulamenta. Em relação, né, à especulação imobiliária que se tem lá, Nayara, que é muito grande, inclusive, o que é permitido construir hoje naquela localidade? Bom, enquanto o plano de manejo não é aprovado, o nosso está em fase de elaboração ainda, isso é legislação federal, a unidade de conservação que ainda não tiver o plano de manejo aprovado segue as diretrizes do plano diretor. Então, hoje, na APA Costa Brava, a gente tem um plano diretor que, ressalta-se, já é um plano diretor mais restritivo naquela área, permite a construção de 2,5 andares e o plano de manejo, inclusive, ele seria um pouco mais restritivo em relação à parte do zoneamento. É por isso que está tudo sendo discutido. O que não pode, pela legislação federal, é o plano de manejo ser menos restritivo do que o plano diretor, né? Então, ele sempre tem que ter o cunho mais preservatório ou igual, ou que se permaneça igual às diretrizes do plano diretor. Então, hoje sim, vige lá na APA Costa Brava o atual plano diretor. Para esclarecer, então, aos nossos ouvintes daquela região, quando haverá uma definição? Tem previsão já? A definição do plano de manejo? Dos nomes, dos nomes do decreto. Agora nós vamos esperar, porque nós temos o juiz federal, ele, diante de todas essas controvérsias que aconteceram, na ação que o Ministério Público Federal é autor, essa que eu frisei no início de 2010, ele resolveu por bem, então, designar uma audiência de conciliação para o dia 9 de março. Então, dia 9 de março nós estaremos lá. E o juiz ainda consentiu que, de forma informal, essas 3 associações que entraram com essa ação civil pública agora se façam presentes, porque é bom frisar que a ação que designou essa audiência e que suspendeu ontem a posse dos novos membros é a ação lá de 2010 ainda, que o MPF é o autor, e não essa ACP que foi proposta agora por essas 3 associações. Então, até o dia 9 de março, a gente espera dar fim a todas essas discussões e todas essas confusões que estão acontecendo dentro do nosso conselho. Adilson, algo mais? Não, é isso. As associações é o IDEA, é isso? As que entraram com ação civil pública são o Instituto IDEA, o Instituto Eco Cidadão e a Associação Ecológica de Taquaras. Isso. Exatamente. São as 3. Nayara Mioto, coordenadora de projetos especiais da Secretaria do Meio Ambiente, e Dr. Daniel Bros Hersman, isso? Hersman, procurador do município. Muito obrigado. Algo mais a acrescentar? Fique à vontade também. Obrigado pelo esclarecimento. Obrigado e também pela oportunidade. A oportunidade de dar o contraponto. Direito, né? de resposta, né? A gente vive num país democrático, e né? Isso é o jornalismo, né? Exatamente. É por isso que a gente trabalha com muita transparência, né? Não tratamos aqui com nenhuma falsidade em relação aos fatos, né? Aos documentos que nós recebemos, não repassamos sem conhecimento, nem tomamos para nós a informação sem que não é nossa. nossa. Sem buscar a fonte, né? Exatamente. Então... Só para finalizar, eu gostaria de novamente agradecer a oportunidade e dizer que este governo, essa gestão municipal em relação ao Conselho Gestor da APA, principalmente as questões do meio ambiente, que é o que eu posso falar, desde o início o prefeito Fabrício nos incumbiu de eu quero trabalhar de uma forma sustentável com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, no balneário de Águas Limpas, que é o plano de governo dele, todos os escopos deles são atinentes ao desenvolver a cidade, mas desenvolvê-la de um modo sustentável. Que é hoje o que a gente precisa fazer, né? Crescer, mas respeitando o meio ambiente, principalmente em relação à nossa APA Costa Brava. Muito obrigado, então, Nayara, e também Dr. Daniel Bros Hermans, né, que estão hoje aqui trazendo esclarecimentos. Um bom dia, Obrigada, Nayara. Bom dia a todos. Bom dia também, Daniel. Obrigado, bom dia.